Opa, bom, eu sou o Tarô e esse é um compilado com a história completa de Hideout que eu acabei contando nos shorts. Só que como o limite dos shorts é apenas 1 minuto, alguns capítulos ficaram cortados, então eu resolvi trazer em um vídeo longo. Por isso que ele está em formato de shorts, eu achei que assim ficaria muito mais imersivo para a história do vídeo. Então agora vamos para o vídeo. Capítulo 1 Olhos Perversos. A história começa mostrando nosso protagonista Senshi sendo preso em algum lugar com alguns olhos observando. Mas antes disso, vamos voltar no passado para entender como as coisas acabaram aí. Senshi e sua esposa Miki estão de férias em uma ilha paradisíaca, mas as coisas parecem não estar muito bem para ele, até que Senshi tem a ideia de visitar uma cachoeira que traz felicidade para os casais que vão visitá-la. Eles acabam indo para a cachoeira, só que está uma chuva muito forte, ele acaba dirigindo por mais de 1 hora e a Miki começa a reclamar com ele. Até que o Senshi conta para Miki que aquela ilha já foi um campo de batalha e que ela está manchada por sangue de milhares de soldados. Até que a Miki acaba pensando que ele tinha ido para lá apenas para pensar no livro dele e ela acaba falando que tudo aconteceu por culpa dele. O filho deles morreu por culpa dele. Estúpido. Senshi mostra que ficou com raiva, mas ele acaba se controlando, até que o carro onde eles estavam acaba ficando sem gasolina, e eles acabam saindo para procurar ajuda. Até que o Senshi acaba tentando matar a Miki, só que ele acaba errando, e para fugir dele, Miki acaba atacando uma pedra e fugindo para dentro de uma caverna. Senshi acaba perseguindo ela para dentro da caverna, e quando ele encontra, ele acaba nocauteando ela com uma chave inglesa. Depois disso, Senshi fala que finalmente vai poder viver uma nova vida. Mas atrás do Senshi acaba aparecendo uma criança, procurando por sua mãe. Após a criança aparecer procurando por sua mãe, Senshi acaba dizendo que Miki não é mãe dele. E quando ele volta para falar mais com a criança acaba desaparecendo. Senshi pensa que apenas está alucinando e tenta sair da caverna. Só que ele não lembra o caminho que ele fez e acaba se perdendo dentro da caverna. Mas perdido na caverna, Senshi acaba lembrando de algumas coisas. Ele acaba lembrando de como ele e a Miki eram felizes no passado. Como foi feliz o nascimento de seu filho. Mas voltando para a caverna, Senshi acaba tropeçando em um sapato jogado, e quando ele menos percebe, uma criatura com um facão tenta acertá-lo. E enquanto a criatura tentava acertar o Senshi, a criança levava a Miki para mais dentro da caverna. Por sorte, Senshi consegue desviar da criatura e acaba fugindo. Mas encurralado em pânico, Senshi percebe que embaixo de seu pé está um alçapão. E dali em diante, a angústia de Senshi se transformará em terror. Tentando fugir da criatura, Senshi acaba entrando em um alçapão. Enquanto descia as escadas, ele acaba escorregando e caindo de lá de cima. Enquanto ele caía, descobrimos um pouco mais sobre o seu passado, onde vimos que ele estava com dificuldade de encontrar um emprego na sua área, e a Miki, para ajudar, continuava fazendo compras extremamente caras. E ele não sabia como falar para ela que ele estava sem dinheiro. Agora, voltando para o presente, Senshi vê que ele está dentro de um bunker com bastante salas, e cada sala tem uma alçada diferente. Em uma dessas salas, Senshi acaba encontrando uma moça completamente quebrada psicologicamente. E a única coisa que ela sabe perguntar é se o garotinho está bem. Senshi acaba falando pra ela que como ele pode sair de lá, que ele pode ajudar ela a sair daquele inferno. Mas a única coisa que a moça fala é que 8 pessoas já morreram e que ele será a 9ª. Daqui em diante, o terror de Senshi acaba se tornando em desespero. O capítulo se inicia com Senshi sendo arrastado pela criatura. Enquanto ele está sendo arrastado, ele acaba percebendo um homem murmurando algo dentro de uma das salas. E quando ele percebe um pouco mais sobre o homem, ele vê que o homem está sem braços, sem pernas, apenas pedindo pela morte. Senshi acaba descobrindo que esse homem, na verdade, era a comida desse monstro. Então o Senshi acaba ficando preso em uma das salas por dias, semanas, sem saber o que fazer. Até que um dia, os gritos da outra sala finalmente acabaram, significando que a vez do Senshi chegou. Mas enquanto o Senshi estava lá pedindo para não ser devorado, implorando por ajuda, alguém finalmente abre a porta. Após a Miki aparecer, ela começa a bater com a mesma ferramenta que o Senshi tinha usado nela, falando que o monstro tinha um fraco por garotas, por isso que ele deixou ela viva e ainda cuidou do seu ferimento. Senshi tenta pedir ajuda para Miki, mas ela diz que ele sempre tenta culpar outras pessoas, que ele tentou culpar ela pela morte do filho deles. Ela diz que vai fazer o que for necessário para conseguir sobreviver, nem se for preciso dormir com aquele monstro, ela fará para conseguir sobreviver. Porque quem irá recomeçar a vida não vai ser ele, e sim ela.
Com isso, a gente volta no passado e acaba descobrindo que Senshi finalmente tinha conseguido um emprego depois de muito tempo. E com ele, com um fone nos ouvidos, ele acaba não escutando a Miki, que acaba dizendo que vai sair com algumas amigas e para ele recolher a roupa. O filho deles acaba escutando o que a Miki acabou dizendo e para não atrapalhar seu pai, ele mesmo tenta recolher a roupa. Só que ele acaba se desequilibrando e caindo da sacada. Voltando para o presente, aquela mesma criança que tinha aparecido mais cedo acaba falando pro Senshi que ele cheira a mãe dele. Senshi então acaba lembrando daquela mulher que ele tinha encontrado antes. Então Senshi acaba prometendo para o garoto que se ele soltasse ele levaria até a mãe dele. Após a criança soltar o Senshi acaba agradecendo, mas a criança só fala da mãe dele. Então o Senshi fala que vai levá-lo para a mãe dele, só que antes ele precisa encontrar algumas roupas. A criança acaba levando para onde o monstro deixava todas as roupas que ele conseguia das suas vítimas. E no meio de todas aquelas roupas, o Senshi acaba encontrando um facão. E agora, com o facão em mãos, o Senshi acaba falando que antes de levá-lo para a mãe dele, ele precisa conversar um pouco com o seu pai. Com isso, é cortado para o enterro de Jun, mostrando que todos culpam Senshi pela morte do Jun. Então a gente acaba sendo levado para outra cena, onde a criatura e a Miki estão quase transando. Mas no meio disso, o Senshi acaba aparecendo, apunhalando a criatura pelas costas, falando para Miki que agora eles vão enterrar tudo. Após o Senshi ferir a criatura, ele está pronto para dar o golpe final na Miki, só que a criatura acaba levantando e segurando seu braço. Nisso, o Senshi e a criatura começam a brigar, enquanto isso a Miki acaba aproveitando para fugir. A criatura acaba se distraindo enquanto a Miki fugia e o Senshi consegue esfaqueá-lo. Senshi começa a ficar muito irritado, já que a Miki fugiu, mas a criança consegue acalmá-lo e o Senshi, alucinando, começa a ver seu próprio filho. Com isso, nós somos levados para o passado, mostrando que após a perca de seu filho, o Senshi quer ter outro filho para recomeçar as coisas com a Miki. Mas a Miki fala que ela nunca quis engravidar, que o Jun na verdade foi um acidente e que agora é para ele trabalhar para o bem dela. Com isso, é mostrado que a Miki conseguiu encontrar uma saída para aquela caverna e cantando vitória que ela conseguiu sobreviver. Mas o monstro que ainda estava vivo, vendo a Miki fugindo dele, acaba atravessando a cabeça dela com uma baioneta. Enquanto isso, Senshi está levando a criança para encontrar a sua mãe. E quando eles finalmente encontram o alçapão, a criatura acaba encontrando os dois. Então, após chegar ao alçapão, o monstro acaba emboscando o Senshi e a criança. Mas o Senshi acaba não se intimidando e acaba acertando o monstro com uma tocha que ele estava segurando. Então, ele acaba falando para a criança para ele encontrar a sua mãe, que um filho precisa de sua mãe. Ele acaba chamando a criança de filho, falando que irá logo em seguida. Nisso, a gente é levado à última lembrança de Senshi, mostrando que após todos os acontecimentos, ele queria pedir divórcio da Miki. Mas o pai da Miki acaba ameaçando ele, falando que se ele se divorciar da filha dele, ele tirará tudo que o Senshi tem. Mas então, no dia seguinte, o Senshi acaba decidindo do nada viajar com a Miki e acaba indo comunicar o pai dela. O pai da Miki acaba chamando o Senshi de covarde por desistir do divórcio, só que o Senshi já não tinha mais nada a perder. Depois disso, é mostrado que depois que o monstro começou a perder, ele lançou uma granada no chão, tentando acertar ele e o Senshi, só que o Senshi acaba conseguindo ficar vivo. E na última parte da memória, o Senshi acaba garantindo a Miki que ela irá gostar da viagem. O capítulo se inicia com o Senshi tendo alguns pensamentos, falando que talvez a criatura não esteja tão errada assim, que no final a criatura só queria uma família, como ele. Então Senshi acaba descendo ao sapão e encontrando a mulher e a criança. Senshi continua chamando a criança de filho e a mulher acha bastante estranho, só que ela está feliz porque eles finalmente vão conseguir sair de lá. Só que o Senshi acaba falando pra ela que eles não precisam ir lá pra fora, eles estão juntos. Tem ele, ela e o mais importante, o filho deles, então pra que ir lá pra fora? E é aqui que a história de Senshi acaba e a gente tem um salto no tempo, de 1989 para dia 30 de novembro de 2010, aonde o carro de um casal acaba quebrando e eles começam a andar para procurar ajuda. O marido acaba falando para a esposa que muitas pessoas acabaram sumindo daquele local, e a esposa acaba falando que talvez isso só seja uma história dos nativos para assustar os visitantes. Enquanto eles andavam, eles acabaram encontrando um livro deixado pelo Senshi,
que dizia: "Eu me sinto tão sozinho, eu quero conhecê-lo. Você, leitor desse livro, eu quero dar boas-vindas para você. Se você encontrar a entrada da caverna, não hesite em entrar. Eu sou Senshi Kirishima e você é minha família."